O seu bebê ele chora, se espreme, fica vermelhinho, parece sentir dor, mas e se eu te dissesse que isso pode não ser cólica e muito menos prisão de ventre? Olha só o que essa mãe ela disse para mim depois da dica que eu dei para ela. E foi tão simples, porque foi apenas um detalhezinho lá na fralda suja do bebê dela que fez ela ter certeza sobre aquilo que estava causando as dores nele. E nos próximos 2 minutos eu vou te ensinar aqui o que ela aprendeu comigo. Eu sou mãe e eu sei que é desesperador quando o bebê ele chora, ele parece sentir muita dor e aí você termina tentando de tudo. Faz aquele movimento da bicicletinha, coloca o algodãozinho com água morna no bumbum dele, faz a posição que a blogueira ensinou e nada termina resolvendo. A gente tenta de tudo, dá remédios que às vezes já nem sabe mais aquilo que está medicando o bebê de verdade, mas respira, fica aqui comigo porque tem solução. Mais de 80% das mães que elas terminam chegando até mim, elas estão tratando o sintoma da forma incorreta. Por quê? Porque elas estão confundindo aquilo que o bebê está sentindo. Peraí, vamos pausar aqui, porque eu comecei disparada, falando aqui toda empolgada e eu nem me apresentei direito. Se você ainda não me conhece, eu sou a Denise Gurgel, sou fisioterapeuta materno-infantil já há mais de 20 anos e eu criei uma técnica chamada de ativação intestinal, que já ajudou milhares de mães a entender aquilo que está por trás do chorinho do seu bebê. E aquilo que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente essa forma como você interpreta essa expressão de choro do seu bebê. Isso porque o choro, seja da cólica, dos gases ou da displisia, eles podem parecer iguais, mas os sinais que o corpinho do seu bebê entrega, eles são diferentes, mas se você souber observar direitinho. Você vai aprender aqui comigo duas coisas. Primeira, a diferença entre cólica, gases e também displisia e como você consegue identificar esses sinais certos no corpinho do seu bebê. Mas antes, deixa eu te contar rapidinho o caso da Mariana. A Mariana, ela achava que o bebê dela estava com prisão de ventre, algo muito comum entre as mães. Por quê? Porque o bebê dela chorava, o bebê dela se contorcia, se espremia e dava aquela sensação que o cocô ia sair, só que ele continuava se espremendo. E depois de muito choro, um choro muito sofrido, esse cocô ele saía de forma super explosiva e mole. A partir de agora, eu vou te ensinar a identificar então quais são essas 3 principais disfunções intestinais que o seu bebê está passando aí na sua casa. Mas, lá no final do vídeo, se você quiser realizar um diagnóstico mais completo, eu vou liberar na descrição aqui do vídeo um teste que dura 1 minuto e já vai te dar o resultado ali na mesma hora. Vamos começar então a conversar primeiro sobre a primeira disfunção, que são os gases. Primeiro de tudo, todo mundo tem gases. As bolhas de ar, elas são formadas no processo digestivo, aqui nessa partinha azul que é no intestino grosso. E o bebê, ele nasce com esses movimentos peristálticos aqui que empurram os gases em direção à saída, só que esses movimentos é mais lento no caso do bebê. Então, quando a mãe ela consegue aplicar a massagem, a ativação intestinal na barriguinha dele, esses gases que estão paradinhos, eles se movimentam. Se você não faz massagem, o que vai acontecer? Esses gases, eles crescem e isso dói demais porque eles fermentam. Mas, Denise, quais são os sinais? O bebê, ele se contorce, ele fecha os punhos assim dessa forma e faz aquela força para tentar soltar os gases. Às vezes ele consegue, às vezes não. Essa tentativa dele soltar pode acontecer durante o dia ou pior, que é durante a noite. Às vezes a gente até termina ficando assim do lado do bebê, escutando os gases andando na barriguinha dele ou sente algumas partes da barriguinha dele meio durinhas. E aí você já sabe que se tá durinho tem gases acumulados lá. Com dor, eu nem preciso dizer, porque fica super difícil o bebê conseguir fazer sonecas e o sono da noite dele também fica mais picado. Parece algo que é assim normal, mas deixa o bebê muito incomodado e impede ele de conseguir descansar, fazer tummy time, pro chão. Então a mãe sempre é importante que ela termine apalpando a barriguinha do bebê. Se você sentir que tá durinha em alguma parte, vai se preparando, porque ó, toque toque, os gases vão bater na sua porta. Já a cólica, ela acontece por vários fatores. E um dos fatores é quando os gases eles se acumulam tanto que terminam causando uma
tensão extrema lá no intestino. O bebê ele dá alguns sinais, como aquele choro intenso, agudo, inconsolável, que dura mais ou menos umas 3 horas. As perninhas do bebê ficam encolhidas e os punhos dele ficam fechados, porque ele tenta fazer força para soltar os gases e não consegue. O rostinho dele, então, fica muito vermelho, com uma expressão de dor intensa. Isso porque o abdômen dele fica completamente distendido, fica tão duro que parece um tambor. Se você bater assim, ó, faz um barulhinho oco. Eu nem preciso dizer, porque com dor o bebê não vai conseguir dormir, fazer sonecas e também não vai conseguir ter paz para mamar. E como mãe, eu entendo. Por quê? A gente fica desesperada, exausta, e esse ambiente de tensão termina até mesmo piorando a dor do bebê. Bom, mas diferente da cólica, a disquesia ela é causada por uma imaturidade intestinal do bebê. Para que o bebê consiga fazer cocô, ele precisa fazer 2 movimentos, que é contrair a musculatura abdominal e relaxar o esfíncter anal. Só que isso precisa acontecer ao mesmo tempo. A gente adulto aqui já é craque, já vai lá e já faz o nosso número 2. Só que o bebê, ele ainda está aprendendo essa movimentação. E aí começa o sofrimento dele, por quê? Porque ele se espreme uns 15, 20 minutos e não sai nada. E esse esforço termina acontecendo várias vezes ao dia ou às vezes de madrugada também. Lá pelas 4 horas da manhã. Já aconteceu aí na sua casa? O bebê, ele fica vermelho, ele chora, ele parece até bravo. E o grande problema é que os bebês terminam ficando 5, 6, 7 dias sem conseguir evacuar. Eu acho isso surreal, porque ninguém fica assim, ó, de boa, tantos dias sem evacuar. E o cocô, quando o bebê ele consegue fazer, ele vai sair ou líquido ou super mole. E é isso que termina confundindo a mãe, que ela termina pensando, né? Por que tanto esforço para fazer cocô se ele sai líquido, né? E o pior é que às vezes a mãe ela termina achando que é cólica, que é prisão de ventre e termina dando remédios para o bebê. Olha só, não há remédio para a disquesia. Lembra daquela mãe que eu comentei lá no início do nosso vídeo? Era exatamente isso. Ela não entendia por quê, mas o bebê dela chorava sempre antes de conseguir fazer o número 2 e parecia sofrer muito com isso. Depois do teste que ela fez comigo, nós descobrimos que o bebê tinha, era o quê? Disquesia. E só então é que ela conseguiu ajudar o bebezinho dela de verdade. Como mãe, eu sei que cuidar de um bebê não é uma tarefa fácil e para facilitar a sua vida e você também não ter mais dúvidas sobre aquilo que o seu bebê sente, eu criei o teste gratuito para você saber se o seu bebê tem gases, se ele tem cólica ou se ele tem disquesia. Saber aquilo que o bebê está sentindo é muito importante para você conseguir tratar direitinho e não ficar dando remédio à toa para ele. É bem rapidinho esse teste, demora menos de 1 minuto e você vai ter um diagnóstico direto aí, bem fácil no teu celular. O teste está liberado para você logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E antes de você fazer o teste, se você tem um bebezinho de 0 a 2 anos de idade, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu estou por aqui com um vídeo muito prático para deixar sua maternidade mais leve, tranquila e mais gostosa. Um abraço, mãe, e a gente se vê logo, hein? Até breve!